nome do Pai, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá, né? Sejam todos muito bem-vindos, continuando nossos temas aqui do estudo do volume 1 da Serva de Deus, Luísa Picarreta, o Livro do Céu. Hoje é o capítulo 26 do volume 1. Jesus exorta a Luísa a oferecer-se como vítima perpétua, em contínuo estado de sofrimento para poupar homens e mulheres de novos castigos merecidos, sobretudo de uma guerra, e assim preparar-lhe o caminho para novas graças de santificação. Recordo que uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me disse: Filha, são tantas as iniquidades que se cometem que a balança da minha justiça está por transbordar. Agora saiba que pesados flagelos farei cair sobre os homens, especialmente uma feroz guerra, na qual farei massacre da carne humana. Assim, continuou quase chorando. Eu dei os corpos aos homens, a fim de que fossem tantos santuários, onde eu devia ir me deleitar. Mas eles se transformaram em esgotos de imundícies, e é tanta pestilência que me obrigo a estar longe deles. Vê a recompensa que recebo diante de tanto amor e tanta dor que sofri por eles. Quem foi tratado como eu? Ah, nenhum. Mas quem é a causa? É o tanto amor que eu tenho. Por isso vou prová-los com os castigos. Eu me sentia partir o coração pela dor. Me parecia que eram tantas ofensas que lhe faziam, que para fugir delas queria esconder-se em mim, a fim de encontrar refúgio. Sentia também tanta pena porque os homens deveriam ser castigados, que me parecia que não eles, mas se eu tivesse podido, teria sido mais suportável sofrer todos aqueles castigos antes de ver os outros sofrerem. Tratei de sensibilizá-lo o máximo que eu pude e com todo o coração lhe disse: Ó, Santo Esposo, evita os flagelos que a tua justiça tem preparado. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, há aí um mar imenso do teu sangue, onde podes inundá-las, e assim a tua justiça ficará satisfeita. Se não tens onde ir para deleitar-te, vem a mim. Te dou todo o meu coração para que repouses e te deleites com ele. É verdade que também eu sou um lugar imundo de vícios, mas tu podes purificar-me e fazer-me como tu queres. Mas, por favor, aplaca-te. Se for necessário o sacrifício da minha vida, de bom grado farei, contanto que poupe tuas imagens. E o Senhor, interrompendo o meu falar, continuou a dizer-me: Precisamente é isso que eu quero. Se tu te ofereceres para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente todos os dias e por um curto período de tempo, eu pouparei os homens.
Vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas, e quando a minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não as possa conter, e se veja obrigada a mandar os flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio, em vez de golpeá-las, tu ficarás golpeada. Só assim poderei te contentar em livrar os homens, de outro modo não. Eu fiquei toda confusa e não sabia o que dizer. Minha natureza fazia sua parte. Se assustava e tremia, mas via meu bom Jesus que esperava uma resposta, se eu aceitava ou não. Então, vendo-me quase obrigada a falar, disse-lhe: Ó, meu diviníssimo esposo, por minha parte estaria pronta a aceitar. Mas como se arrumará por parte do confessor? Se não queria vir de vez em quando, como será possível que queira vir todos os dias? Liberta-me desta cruz, de precisarmos do confessor para me libertar, e então tudo ficará resolvido entre mim e o Senhor. Então o Senhor me disse: Vá ao confessor, pede-lhe obediência. Se ele quiser, dize-lhe tudo o que tenho dito, e farás o que ele disser. Vê, não será somente para o bem das criaturas que eu quero estes sofrimentos contínuos, senão também para o teu bem. Neste estado de sofrimentos purificarei bem a tua alma, a fim de te dispor a constituir comigo um matrimônio místico. E depois disso farei a última transformação, de modo que ambos seremos como duas velas postas no fogo, onde uma se transforme na outra e forme uma só. Assim, me transformarei em ti e tu ficarás crucificada comigo. Ah, não ficaria contente se pudesse dizer: o esposo é crucificado, mas também a esposa é crucificada? Assim, não há nada que me faça diferente dele. Então, quando pude falar com o confessor, disse-lhe tudo o que o Senhor me havia dito e aquela palavra, o que o Senhor me disse, por um certo tempo, sem me dizer o tempo exato que devia estar continuamente sofrendo. Eu a tomei como por 40 dias, mais ou menos, contudo, já se passaram cerca de 12 anos que eu continuo assim. Mas sempre seja bendito Jesus, sejam adorados sempre os seus inescrutáveis julgamentos. Eu creio que se o Senhor bendito me tivesse feito entender com clareza o tempo que devia estar na cama, minha natureza teria se espantado muito e dificilmente eu teria submetido. Recordo que estive sempre resignada, mas então não conhecia a preciosidade da cruz como o Senhor me fez conhecê-la no decorrer destes 12 anos, e o confessor tivesse concordado em dar-me obediência. Então assim disse ao confessor que por 40 dias o Senhor queria que me desse obediência de estar continuamente sofrendo. E assim lhe disse o resto, com grande surpresa minha, porque eu achava isso impossível. O confessor me disse que se fosse verdadeiramente vontade de Deus, ele me dava obediência, que na realidade o motivo não era que ele não pudesse vir todos os dias, mas sim era um pouco de respeito humano, né? A minha alma alegrou-se muito, porque podia contentar ao Senhor e também livrar as almas dos sofrimentos, dos flagelos. Mas a minha natureza se entristeceu muito ao receber esta obediência, tanto que por alguns dias estive muito afligida. Também a alma a sentia pensativa, porque devia estar tanto tempo sem poder receber a Jesus no sacramento. Minha única consolação. Às vezes sentia uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia o que me havia acontecido. Muitas coisas acrescentava o demônio, mas o meu bom Jesus curou tudo. E eis como aconteceu. Amém. Então, um trecho enorme, mas vamos lá, né? Muito forte. A gente vê que no anterior, né, o padre, ele dá uma ordem, né? Ó, a partir de hoje, é eu que vou mandar aqui. Você só vai sofrer, né, passar por sofrimento se eu der obediência para você sofrer, né? Entrar no estado lá de vítima lá, né? De petrificação. Então, ele falou assim: a partir de hoje, só quando eu vir aqui, né, que você vai quando eu for vir, é que você vai ter obediência de sofrer, que vai entrar naquele estado de sofrimentos. Aí agora, Jesus vem com outra conversa. Ele sabe que o padre, né, pediu essa realidade. E aí ele vem com outra conversa, olha só. Ele vem com estratagemas amorosos de explicar para ela a situação dos homens. Então vamos lá. Então, uma vez depois da comunhão, o Senhor me disse: Ó, filha, são tantas as iniquidades que se cometem, né, pelos homens, que a balança da minha justiça está por transbordar. Agora saiba que pesados flagelos eu terei que fazer cair sobre os homens, especialmente uma feroz guerra na qual farei massacre de carne humana. E ainda ia acontecer a Primeira Guerra Mundial, ainda, né? Assim, continuou quase chorando. Ele falou: Eu dei os corpos aos homens, a fim de que fossem tantos santuários onde eu devia vir me deleitar.
Mas eles transformaram seus corpos em esgotos de imundícies, né? Pecado, 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 pecado. E é tanta a pestilência que me obrigam a estar longe deles. Então, Jesus não consegue penetrar nos corações das pessoas, né? Não consegue ficar nas almas. Os corpos eram para ser templos do Espírito Santo, mas o pecado, né? Deixa eles como esgotos de imundícies. E ele explicando isso para ela. Vê a recompensa que eu recebo diante de tanto amor e tanta dor que eu sofri por eles. Quem foi tratado assim como eu? Ninguém. Mas quem é a causa? É o tanto amor que eu tenho, né? Que ele tem um amor tão grande pelas criaturas e ele deixa as criaturas livres, né? Ele dá tempo para elas, né? Se converter, blá, blá, blá. E é amor que ele tá fazendo. Mas elas, né, não dão nenhuma gratidão em torno do que ele tá fazendo, né? Aí por isso eu vou prová-los com os castigos. Então vai mandar guerras mundiais que nunca teve antes na humanidade, né? Eu me sentia partir o coração pela dor. Me parecia que eram tantas ofensas que lhe faziam, que para fugir delas queria ele esconder-se em mim, né? Que ela tinha um coração sujo também, ela fala, mas meu coração também é sujo, meu pai. Eu também sou um poço de imundície, como que faz isso, né? Mas só que ela sabia que ele podia purificá-la, porque ela estava disposta a purificar, né? A se purificar, né? Então ela vê que ele quer ficar com ela, dentro do coração dela, para fugir dessas pessoas que pecam, né? É essa a intenção que mostrou para ela, né? Ele se mostrou assim, que ele queria encontrar um refúgio em alguém. Aí esse refúgio, ele ficar sem sofrer, né? E ela sofre no lugar dele, né? É esse o estado de vítima. Sentia também tanta pena, porque os homens deveriam ser castigados, que me parecia que não eles, mas se eu tivesse podido, teria sido mais suportável sofrer todos aqueles castigos, eu, antes de ver os outros. Então ela achava que era mais fácil ela aceitar. Tratei então de sensibilizar Jesus o máximo que eu pude para não enviar, né, os castigos para os homens. E ela disse: Ó Santo Esposo, evita os flagelos que a tua justiça tem preparado. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, há também um mar imenso do teu sangue onde podes inundá-las. E assim a tua justiça ficará satisfeita. Se não tens para onde ir deleitar-te, né, se esconder e ficar bem, vem a mim, te dou todo o meu coração, para que repouses e te deleites com ele. É verdade, né, ela é humilde, é verdade que também sou um lugar imundo de vícios, mas tu podes purificar-me e fazer-me como tu queres. Então, ela tem a disposição, né, dele poder fazer o que quiser com ela. Mas, por favor, aplaca-te. Se for necessário o sacrifício da minha vida, de bom grado o farei, contanto que poupe as tuas imagens, né, que poupe as criaturas. E o Senhor, interrompendo o meu falar, continuou me dizendo: precisamente é isso realmente que eu quero. Então, era um jogo que Jesus estava jogando com ela, né? Veio com essa conversa para poder fazer ela, né, se dispor a sofrer continuamente, que é o que ele realmente queria que a Luísa ficasse toda à disposição dele, na cama, sem sair daquele estado mais, né? Então, ela iria ficar na cama sem sair da cama, entendeu? E não é um estado de doença, gente. É um estado de sacrifício voluntário da Luísa. Ela não é doente, tá? É uma coisa extraordinária, é um estado extraordinário da Luísa, né? Então, ela não é uma veinha doente que fica na cama e tal e escreve um monte de livro por vontade dela. Não, é Jesus, é tudo Deus que quer todas as coisas, é Ele que faz todas as coisas e ela só vai concordando. Tá bom, Jesus, tá bom, Jesus, tá bom, Jesus. E os padres também vão falando, tá bom, Jesus, tá bom. E os padres também vão. Ele convence todo mundo. Precisamente isso é o que eu quero. Tá vendo? Aí ele já solta a franga dele aqui, já desabafa. É isso mesmo que eu quero. Que tu te ofereças para sofrer. Não como até agora, que de vez em quando, né? Você sai da sua cama, vai pra missa, faz um monte de coisa, vai, anda com a sua família, vai passear, né? Blá, blá, blá. Mas eu quero continuamente, todos os dias. E por um curto período de tempo, eu pouparei os homens. Por um curto período de tempo, eu pouparei os homens. E aí ela pensa que é 40 dias. Ai, ai. Vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. Muito grande isso, hein? Ela vai ficar no meio, né? E quando a minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não as possa mais conter, e se veja obrigada a mandar os flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio, olha, gente, que grande isso, em vez de golpeá-las, tu ficarás golpeada. Você vai ficar no meio entre a minha justiça
e entre os pecados das criaturas. Uau, é muito grande isso. Uau, 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 imagina que loucura. Só assim poderei te contentar em livrar os homens, de outro modo não. Uau, gente, é muito grande isso aqui, né? Que missão incrível, né? E ela falou, eu fiquei toda confusa, meu Deus, como que eu vou ficar no meio entre os homens e a justiça? Uau, uau, é muito grande, né? Ela ficou confusa. E não sabia o que dizer, minha natureza fazia sua parte, se assustava e tremia com isso, meu pai, uma guerra feroz que mata todo mundo, eu que vou receber tudo isso nas minhas costas? Mas via meu bom Jesus que esperava uma resposta. Então ele queria resposta voluntária, sim, senhor. Se aceitava ou não, né? Ela não pode ser forçada, ela vai ter que fazer voluntariamente a escolha dela. Então, vendo-me quase obrigada a falar, disse-lhe. Ela não aguentou, ela ficou olhando para a carinha dele assim, né? Tão lindo, maravilhoso, ela não consegue, né? Ficar quieta. Então ela acaba falando. Oh, meu diviníssimo esposo, por minha parte estaria pronta a aceitar, mas como se arrumará por parte do confessor? Se não queria vir de vez em quando, como será possível que queira vir todos os dias? Então, aí, liberta-me desta cruz de precisarmos do confessor para me libertar, e então tudo ficará resolvido entre mim e o Senhor. E ela vai pedir isso várias vezes, de liberar ela do confessor. Então o Senhor me disse, vai você, então, ao confessor. Jesus é muito incrível, gente. Ele é muito, eu falo às vezes que ele é folgado. Ele manda a gente resolver os problemas tudo dele, né? Acho engraçado. Vai ao confessor você, tá? E pede-lhe obediência. Se ele quiser, dize-lhe tudo o que eu falei para você e farás o que ele disser. Então deixa que ele decide. Vê, não será somente para o bem das criaturas que eu quero estes sofrimentos teus contínuos na cama, senão somente para o teu bem, senão também para o teu bem. Vai ser bom para você. Neste estado de sofrimentos, eu purificarei muito bem a tua alma, a fim de te dispor a constituir comigo um matrimônio místico. Já pensou? Ela vai falar isso pro padre? O padre vai falar, uau, uma pessoa que eu dirijo vai ser, né, vai ter um matrimônio místico igual o da Santa Catarina de Sena. Meu Deus, então é muito grande, né? Jesus, ele aperta todos os lados, ele segura os homens de todo jeito, né? E depois disso farei a última transformação, de modo que ambos seremos como duas velas postas no fogo. Olha só, e ela vai falar isso tudo pro padre, né? Onde uma se transforme na outra e forme um só, né? Uma união mística total, fusão mesmo, né? Assim me transformarei em ti e tu ficarás crucificada comigo. Ah, não ficaria contente se pudesse dizer o esposo é crucificado, mas também a esposa é crucificada? Imagina, era tudo que a Luísa queria ser, né? Coladinha com Jesus e nunca mais ele fugir dela na vida. Era tudo que ela queria, né? Assim, não há nada que me faça diferente dele. Então, quando pude falar com o confessor, eu disse tudo o que o Senhor me havia dito. Ela falou tudo, graças a Deus. E aquela palavra que o Senhor me disse por um certo tempo, sem me dizer o tempo exato que devia estar continuamente sofrendo. E ela pensou que era 40 dias, mas já passou 12 anos. Eu a tomei como se fosse por 40 dias, mas ou menos, né? Mais ou menos. Contudo, já se passaram aí cerca de 12 anos que eu continuo assim. Mas sempre seja bendito Jesus, né? Bendito Deus. Sejam adorados sempre os seus inescrutáveis julgamentos. Eu creio que se o Senhor bendito me tivesse feito entender com clareza o tempo que devia estar na cama, minha natureza teria se espantado muito e dificilmente se teria submetido. Eu recordo que estive sempre resignada, mas então não conhecia a preciosidade da cruz como o Senhor me fez conhecer no decorrer destes 12 anos. E o confessor tivesse concordado em dar-me obediência. Então assim disse ao confessor que por 40 dias o Senhor queria que me desse a obediência de estar continuamente sofrendo. E também lhe disse o resto, com grande surpresa minha, porque eu achava impossível, né, que ele fosse concordar. O confessor me disse que se fosse verdadeiramente isso vontade de Deus, ele me dava obediência, então, diariamente. Que na realidade o motivo não era que ele não pudesse vir, ele podia vir todos os dias, mas sim era um pouco de respeito humano. Então, o que é respeito humano? Ele tinha respeito humano, ele tinha vergonha de falar que ele ia todos os dias na casa de uma leiga, né, de uma mulher mística, atender todo dia ela, uma família, todo dia naquela casa. Então, ele tinha um pouco de vergonha de dizer isso. Respeito humano é vergonha né, preocupado com o que as outras pessoas pensam, o que os outros padres pensam, entendeu? A opinião dos outros. A minha alma alegrou-se muito, porque podia contentar agora ao Senhor e livrar também as outras, né, criaturas dos flagelos. Mas a minha natureza se entristeceu muito ao receber esta obediência, porque ela não ia poder mais ir para a igreja tomar comunhão. Tanto que por alguns dias estive muito afligida,
Também a alma se sentia pensativa, porque devia estar tanto tempo sem poder receber Jesus no sacramento da comunhão. Aí depois vocês sabem que vai vir o padre começar a celebrar a missa na casa dela todos os dias. Isso é uma bênção, que era a minha única consolação. Às vezes senti uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia o que me havia acontecido. Muitas coisas acrescentava o demônio, mas o meu bom Jesus curou tudo, e eis como aconteceu. Aí a nota, ela escreveu em 1899, portanto, Luísa permaneceu continuamente na cama em 1887. Então, ela nunca mais saiu da cama. Então, é isso. É muito simples, né? Começou a vida de continuamente na cama. Não é uma doença, é um estado de vítima, onde ela se voluntariou a estar ali sem nenhum tipo de doença, não tinha escaras, ela não tinha nenhuma ferida no corpo por ficar parada na cama, nada. Ela totalmente assim tranquila, ficava ali tranquila, claro, sofrendo as crucificações que Jesus pedia que ela sofresse, os sofrimentos que ela ficava ali por algum momento ali, né? E não podia sair da cama, que era um sofrimento em si mesmo, podia comer, aquelas coisas todas, né, que acontecia. E assim ela sofria as coroações de espinhos, as crucificações e uma porção de outras situações que ela vai sofrer para aplacar a justiça divina e depois vai parar esses sofrimentos e ela vai começar só a anotar, escrever e começar a fazer as orações na divina vontade, os giros da alma, as rondas e entender cada vez mais o conhecimento da divina vontade, que é o que virá à frente. É isso aí. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Deus abençoe. Até mais, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.